Olá, vamos começar mais uma aula e nessa aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo aí do nosso livro da página 108 e 109, onde retrata um conteúdo matemático relacionado a ângulos, ângulos rasos, ângulos agudos, ângulos obtuso e ângulos retos. Aqui nós temos a primeira questão, diz o seguinte: use o objeto construído com as hastes do meu bloquinho, onde tem no final do vídeo de vocês, que é essa mesma figura, represente cada ângulo mostrado nas imagens, confira sempre com os colegas, no caso não tem como conferir, nós estamos na aula remota. Este ângulo corresponde a meia volta, ele é chamado de ângulo raso. Então, esse ângulo que compreende a metade de um círculo, que é o caso desse nosso ângulo aí, ele é chamado de ângulo raso. O ângulo raso, se a gente for observar, ele tem um ângulo aqui que corresponde meia volta. Meia volta, ele é compreendente a 180 graus. Então, ele compreende 180 graus. Esse é um ângulo que tem essa correspondência, tá? Vamos, então, observar que se o ângulo tiver a metade de 180, que será essa quantidade aqui, ele é formado um ângulo reto. Ele tem a representação desse símbolozinho, que é um quadrado com um pontinho no meio, tá? Ele é um ângulo chamado de ângulo reto. Esses ângulos retos, ele também tem um valor fixo, que é um valor de 90 graus, tá? Esse também é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto é o que tem a abertura igual a do canto de um material, canto de uma porta, de uma régua, de um livro, etc. Tá bom? E agora você vai conhecer o nome de outros ângulos represente-os com a haste. Então, se você tiver feito esse materialzinho aí, você vai observar que se o ângulo tiver menor do que 90 graus, tá? Ele é chamado de ângulo agudo. Então, observe que esse ângulo aqui, só de olhar já dá para saber que ele é menor do que 90 graus. Mas se quiser conferir, é só pegar o seu livro e colocar um cantinho de uma folha aqui, vai ver que é 90 graus. Então, se ele é menor do que 90 graus, você vai ter um ângulo agudo. Ele tem abertura um pouco mais fechada do que um ângulo reto, tá? Todos esses três aqui são chamados de ângulo agudo. Agora, se a abertura dele for um pouco maior do que 90 graus, aí ele é chamado de ângulo obtuso. Então, ele é maior do que um ângulo reto. Então, um ângulo obtuso é todo aquele maior do que um ângulo reto, tá? Vamos, então, agora fazer essa relação e entender aqui na próxima página do nosso livro. Escreva se cada ângulo é reto, agudo ou obtuso. No canto, no ângulo reto, coloque o sinal correspondente. Então, esse primeiro aqui, ó, ele é um ângulo reto. Vamos colocar aqui o quadradinho e mais um pontinho, ele é reto. Esse aqui ele é um pouco maior do que 90 graus, então ele é obtuso. Já os que são menores do que 90 graus, ele é chamado de agudo. Esse outro também aqui, ó, se observar, ele é maior do que 90 graus, então ele é obtuso também. Agora vamos analisar aqui e escrever se cada ângulo indicado nos polígonos é reto, obtuso ou agudo. Então, ele está falando desse ângulo aqui da parte superior, ele é um ângulo que aparentemente observamos que ele tem um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Já esse outro aqui, na letra B, ele é menor do que 90 graus, aliás, maior do que 90 graus, ele é obtuso. Já esse outro aqui na letra C é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tá ok? Vamos então responder essa última questão aqui da nossa aula de hoje. Observe os 4 canteiros de horta da chácara de Lourenço, visto de cima, e complete a tabela indicando quantos ângulos de cada tipo citado aparecem nos canteiros. Então, na figura A, que a gente pode observar, ele tem aqui 2 ângulos retos, que já foi respondido aqui, ó, 2 ângulos retos. Ele tem mais aqui na parte superior, tá? Na parte superior, que é essa daqui, que vai aparecer a bolinha agora, vermelha com amarela, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Ele é um ângulo obtuso, que é essa parte aqui. Já esse inferior aqui, ele é um ângulo chamado de ângulo agudo, que ele tem um ângulo menor do que 90 graus. Já na letra B, a gente pode observar que os 4 cantos são iguais. E os 4 cantos, eles formam um ângulo reto. Então, a resposta, vamos colocar aqui no canteiro da letra B, é que todos os ângulos são retos. Se todos os ângulos são retos, eu coloco como ângulo agudo 0 e ângulo obtuso também nenhum, tá? Nenhum obtuso, nenhum agudo.
Já na figura da letra C, a figura da letra C, nós temos um ângulo que é formado aqui um pouco maior do que 90, 2 menor do que 90. Então, a gente pode observar que ângulo reto não tem nenhum ângulo reto. Agora, esses dois aqui são chamados de ângulos agudos. São aqueles ângulos menor do que 90 graus. Então, ele tem dois agudos. E esse outro, que é o último aqui, pintadinho de azul, ele é um ângulo maior do que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, tá? Já o canteiro D, a gente pode observar aqui o ângulo inferior do lado esquerdo, ele é um ângulo reto. Então, esse ângulo só tem um reto também, então vamos colocar aqui ângulo reto tem um. Já esse da extremidade da direita inferior, da esquerda superior, todos os dois são menor do que 90 graus, observando. Então, ele é considerado um ângulo agudo. Então, agudo, existe dois, tá? Já a bolinha amarela representando aí um ângulo que é maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso, tá? Então, tem um ângulo obtuso. Então, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau.